Boa noite, eu sou Hamilton. Coisa linda de ver esse auditório, Igreja de Jesus reunida, corpo vivo de Cristo na terra, representando o Senhor, vivendo os valores do reino. E nós tivemos hoje pela manhã aqui um momento maravilhoso de ceia do Senhor, né? Quantos estiveram aqui pela manhã? Eu estava aqui, foi precioso. E nós agora vamos ter um momento do batismo, teremos uma palavra de Deus para alimentar o nosso coração e nos conduzir ao batismo. E esperançosos em Deus do que vem aí por 2023, né? Maravilhas de Deus, poder de Deus, restauração do Senhor, expectativas, quem sabe, de um ano melhor, né? No entanto, ainda nós assistimos o resultado do pleito de 2022, uns satisfeitos, outros insatisfeitos. A despeito de qualquer coisa, ainda nós estamos assustados, né, gente? Com o preço do mercantil. Está um absurdo, né? 3, 4 vezes mais. Sobretudo o preço da carne. Segundo dados da Folha de São Paulo, na reportagem intitulada Preço da carne dobra e deixará churrasco mais caro na Copa do Mundo, reportagem essa de setembro, 5 de setembro de 2022, há um relato de que o preço da carne na Copa de 2018 estava R$ 22,63. No mesmo mês, setembro desse ano, o preço da carne R$ 43,89. Está o dobro, gente. Como é que a gente vai comemorar o jogo do Brasil amanhã, hein? Vai dar para fazer um churrasco? O povo está com fé, hein? Que coisa, né? Acho que vamos ter que torcer pelo Brasil, quem sabe comendo pipoca com guaraná ou creme crack com café. E é bom, né? Bem, mas se você já comprou a sua picanha suculenta, maminha, picanha suína, você já guardou no congelador, né não? Tá tranquilo, não vai estragar. A carne está congelada. Nesse sentido, a humanidade, em sua condição de deixar de ser nômade, seminômade, ao longo da história da civilização, quando o homem se torna sedentário e precisa ficar no lugar e desenvolve a caça e a pesca, também desenvolve um artifício de preservação dos alimentos. Na Grécia Antiga já havia algum protótipo da geladeira, essa que está na sua casa hoje, né? Guardando aí a sua carne do churrasco amanhã. No entanto, a primeira máquina refrigeradora foi construída em 1856 pelo australiano James Harrison. O cientista havia sido contratado por uma fábrica de cerveja para produzir uma máquina que refrescava o produto durante o seu processo de fabricação. No Brasil, o refrigerador chegou em 1947 na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Mas quem sabe na sua casa tem aquela geladeira de última geração, não é não? Que você conversa com ela, ela tem a Alexia, não é não? Alexia, por favor, 12 graus no refrigerante. Você fala com ela. Mas na antiguidade não tinha esse fenômeno, né? A geladeira. Na antiguidade, os alimentos eles eram salgados para que pudessem ser preservados e não entrassem em estado de putrefação. Foi por isso que Jesus, em seu ministério, usou a metáfora do sal para falar dos discípulos de Jesus. Em Mateus capítulo 5, verso 13, melhor dizendo, o texto diz o seguinte: vocês são sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelos homens. Assim, ao longo da história, Deus tem usado as instituições, a Igreja de Jesus, para que preserve de alguma forma os valores do reino de Deus, a ética, os bons costumes. E Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 13, verso 1 e 4. Ele diz para nós, a Igreja de Jesus, obedeçam às autoridades, todos vocês,
pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por eles. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm o poder de castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo sobre os homens, sobre os que fazem o mal. As autoridades e as instituições, gente, elas foram colocadas por Deus para manter a ética, para de alguma forma preservar, para que tenha certo grau de salinidade e não estrague a sociedade, para que a sociedade não entre em estado de putrefação ética e moral. Como Criador do universo, no entanto, foi riscado da agenda da sociedade. O que sobra é a busca por uma espiritualidade dos astros, dos cristais, das estrelas. Nós não queremos um Deus pessoal, porque a convivência com Deus pessoal nos evoca a necessidade do acerto de contas. Não é? Para validar, então, o nosso senso da divindade e da religião, conforme disse Calvino, o homem busca um Deus impessoal, uma estátua, uma coisa, porque uma estátua não fala comigo. Um objeto sagrado não pode me confrontar. Em suma, nós divinizamos as coisas na mesma medida em que coisificamos a Deus. Deus, no entanto, é um ser pessoal. E Ele quer nos falar hoje aqui sobre a necessidade de algumas marcas na nossa vida para que a gente possa ser igreja relevante na sociedade. Assim, acrescido a tudo isso, nós vivemos o amor desenfreado pelo ter e a consequente divinização do trabalho, os chamados workaholic, os adoradores do trabalho, pessoas que dizem que não tem tempo para Deus, né? Eu diria que não ter tempo para Deus é perda de tempo. Você acha que está ganhando muita coisa, né? Trabalhando 18, 20 horas por dia, mas perdendo a sua casa, perdendo a sua família. A divinização do trabalho, do dinheiro e do poder. Trabalho, dinheiro e poder podem destruir o ser humano. Podem ser uma bênção, mas podem ser a destruição. Destruição de vidas, famílias, sonhos, projetos comunitários. Numa vida corrida e sem tempo para pausar, a tecnologia se tornou um anestésico mental, gente. Um anestésico emocional. Depois de um dia de cobranças do trabalho, precisamos de algumas doses homeopáticas de redes sociais. A gente fica até se tremendo, né, não? Para chegar em casa, sentar no sofá, tirar o sapato e abrir o Instagram. Bate-papos em aplicativos de relacionamento para falar, sabe o quê? O que a minha sogra chamava de miolo de pote. Nada com nada. Para ficar falando da vida dos outros muitas vezes, não é não? Ou ainda um tempo de relaxamento numa série. Primeira temporada, segunda, terceira, quarta, quinta, 10 temporadas num dia. Nada contra séries, né? Mas se eu passar 10 horas do dia assistindo série, tudo isso ainda para piorar, pode ser acompanhado por alguns, quem sabe é um drink, um trago, uma transa ilícita, uma carreirinha de pó, ou ainda aquela velha dose de pioca. Estamos em busca de pequenos prazeres da alma, no que eu chamo de bordel da putrefação do mundo. Nós estamos à luz na busca de um prazer momentâneo, um prazer que me faça bem, que me traga alívio para as tensões do dia a dia. Ao invés de buscar o prazer que Deus tem para nós na comunhão com Ele e na comunhão com os nossos irmãos e os nossos familiares. Particularizando o evangelicalismo que nós vivemos, o cenário não é diferente. Apenas a gente coloca Deus e acrescenta a rosa ungida, o sal grosso,
A sociedade financeira estabelecida com Deus através do que eu chamo do capitalismo do dízimo. Eu dou a oferta, eu dou o dízimo e quero receber o lucro. No entanto, esses cultos, essas manifestações religiosas estão centralizadas no homem, na liderança pastoral que se faz como única voz de Deus e o meio pelo qual os crentes podem acessar o Senhor. O que eu chamo de pseudo-pastores, candidatos a semideuses, né? A gente tem visto uma liderança aí pastoral nas televisões que só falta levitar, né, não? Terrível. Não basta ser líder, pastor, tem que ser primaz, apóstolo. Seja o caos social externo ou o desequilíbrio interno da igreja de Jesus, a igreja do Senhor é convidada a pensar-se como um organismo vivo, o meio pelo qual as pessoas podem chegar sendo imperfeitas e podem experimentar a restauração de Jesus. Isso aconteceu comigo há alguns anos. No dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor e reconheci que eu era incapaz, e eu no meu isolamento comecei a fazer parte de uma comunidade, a Igreja Maravilhosa de Jesus. Essa igreja, gente, ela é a comunidade terapêutica a céu aberto. O pastor Armando chama o CR de psicologia, né, de um consultório psicológico a céu aberto. A igreja de Jesus é uma comunidade de terapia, capaz de criar um ambiente de vivência da unidade na diversidade, sem necessariamente formatar as pessoas pela uniformidade. Crentes, pessoas descrentes de todas as épocas, de todas as gerações, ouviram essa palavra e em algum momento da sua vida disseram sim ao Senhor. E Deus começou uma obra de restauração através da igreja de Jesus. Corpo vivo, família de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ela é a agência de formação ou de restauração do caráter do indivíduo, a partir da sociabilidade amorosa e incondicional do reino de Deus. Você chega à igreja, você conhece Jesus, você conhece uma família que pode lhe amar incondicionalmente. Ninguém está preocupado com o seu contra-cheque, com a sua herança, não é? Social, com o seu sobrenome. Se o seu sobrenome tem fama na cidade, se não tem. Se você tem dinheiro, se você não tem. A igreja de Jesus é esse organismo vivo e maravilhoso que agrega pessoas para viverem a restauração. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção que a igreja de Jesus, ela está no mundo, mas o mundo não pode estar nela. Veja essa bacia de água aqui. A garrafa está na água, mas a água não está na garrafa. A garrafa ela está fechada, lacrada. Não pode entrar água aqui. Assim é a igreja de Jesus. Nós estamos no mundo, nós dialogamos com a cultura, nós trabalhamos a partir da ciência, da filosofia, da ética. Nós estamos na sociedade, nós estamos no mundo. Mas o mundo não pode entrar na igreja de tal forma que mude a nossa cabeça e transforme os valores de Deus em valores humanos. A igreja deve dialogar com a cultura e ser relevante socialmente, estando conectada às novas tecnologias, mas sem se vender aos ditames do mundo. Eu quero trabalhar hoje aqui, nessa noite de batismo, algumas marcas da igreja de Jesus que a fazem relevante na sociedade. Vamos ter pessoas aqui que vão adentrar ao batismo, mostrando para nós e para o mundo que elas estão morrendo para esses valores humanos, culturais, anticristo, e elas estão confessando Jesus com a sua boca, estão dizendo que querem renascer para uma nova vida, novo tempo, nova vida. Essa é a igreja que transforma. E por isso eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, versos 42 a 47, e pensar com vocês essas marcas.
Eu vou ler na versão, nova versão da linguagem de hoje, NTLH. Verso 42 do capítulo 2 diz o seguinte: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em o amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Verso 43, os apóstolos faziam muitos sinais, milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Verso 47. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém, gente? Essa é a igreja de Atos. O texto que nós acabamos de ler é um texto redigido pelo médico Lucas, historiador, que escreve a primeira parte da história em Lucas para falar da vida de Jesus a Teófilo, um possível convertido da corte romana. A expressão excelentíssimo é utilizada para ele, para Festo e para Félix, procuradores romanos. Então, possivelmente, Teófilo, um convertido da corte que tinha dúvidas sobre a fé, e Lucas escreve sobre a vida de Jesus, um relato fidedigno, histórico da vida de Jesus em Lucas. E agora em Atos ele escreve a vida da igreja, como a igreja vivia e as suas relações com a sociedade. O objetivo do livro é demonstrar como aquela seita judaica, do final do primeiro século, cujo fundador nasceu ou morreu como um criminoso, se espalha pelo Império Romano todo, como o cristianismo cresceu naquela época. O esboço pode ser biográfico. Paulo e Pedro são os dois personagens principais. Atos capítulo 1 a 12, Pedro, o evangelho aos judeus. Atos capítulo 13 a 28, Paulo, o evangelho aos gentios. Ou ainda o esboço pode ser geográfico, Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito e seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e confins da terra. Nesse sentido, a igreja de Jesus é chamada aqui a refletir nesses princípios. Apesar da menção de que tudo era de todos, ainda assim o egoísmo humano e a corrupção estavam lá. Ananias e Safira esconderam de Deus o dinheiro, o lucro. Isso nos mostra, gente, que todo projeto humano que propõe uma experiência comunitária sem Deus vai gerar morte. Não há possibilidade de viver uma comunidade sadia se a presença de Deus não transformar o nosso coração egoísta. O clamor da poesia cantada por Raul Seixas: viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres e há de ser tudo da lei. Não encontrou materialidade na história. Haja vista o que vimos na Revolução Cubana em 1959, a queda da antiga União Soviética e a cortina de ferros do Império Chinês. No entanto, em Atos a gente consegue ver essa marca, ou essas marcas de uma igreja relevante na sociedade. O Espírito de Deus que é derramado no seu e no meu coração estabelece a liga. A palavra de Deus é o nosso guia de fé e prática. Então, a relevância social de uma igreja não está na quantidade de programas que ela desenvolve, gente. Não é o nosso cardápio oferecido semanalmente. Não são os programas, mas são os encontros promovidos em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus na sua casa, aberta na sua mesa, é que vai fazer a diferença na nossa sociedade, na nossa cidade. É a palavra de Deus que transforma a sua mente. Nesse sentido, eu queria trabalhar algumas marcas aqui rapidamente dessa igreja,
que nós vemos. No versículo 42, nós temos a primeira marca que diz respeito às raízes fincadas no ensino bíblico. Verso 42, e todos continuavam firmes, seguindo o ensinamento dos apóstolos. Palavra de Deus é o centro de toda a estrutura, de toda a reflexão, de todo o pensar, de todo o sentir e de todo o fazer da igreja. A palavra de Deus, não um evento, mas um encontro. O ensino bíblico no Velho Testamento, já descrito em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9, nos mostra a pedagogia de Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz o seguinte: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes dou hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Nesse texto, gente, o Senhor nos apresenta o que ensinar, quando ensinar e como ensinar os nossos filhos e aqui na Igreja de Jesus. Gostaria que a produção pudesse colocar o quadro que eu preparei. Veja esse quadro aí. Deuteronômio descortina para nós a pedagogia de Deus. O que ensinar? O livro de Deus, a Torá. Vejam, e de que forma a gente ensina? Amando e guardando a palavra de Deus. Não adianta você dar bibliada no seu filho, né? Só corrigir ele pela moral. Você quebrou o princípio. Se você, como pai e mãe, não dá o exemplo de amar e guardar a palavra de Deus na sua vida. Onde ensinar? Na igreja, numa escola, olha o que o texto diz. Não deixem de ensinar e repitam isso. Quando? Ao deitarem, ao levantarem, ou seja, no dia a dia. O dia a dia é a sala de aula da palavra de Deus para os nossos filhos. Tá certo, gente? Não espere do geração futuro a responsabilidade maior com o seu filho. Essa semana, por exemplo, quanto tempo você dedicou para sentar com o seu filho para falar da palavra de Deus? Né? Isso é uma coisa para a gente avaliar, e a gente às vezes fica cobrando que eles estão desobedientes, que eles estão fazendo o que é errado, mas nós não estamos ensinando. Em casa o ensino informal, fora de casa o ensino formal, aí entra o GF, entra a escola, entra um bocado de coisa de instituição. Né? Então, nesse sentido, a igreja primitiva também vivia isso nas sinagogas. A igreja ensinava também a palavra de Deus nas sinagogas. Os cultos, né, na verdade, aconteciam aos sábados, o dia do Senhor. E aqui na nossa igreja, nós já quero fazer para vocês hoje aqui, para colaborar com essa dimensão do ensino, para fortalecer esse trabalho com os pais, com os líderes de GR, com os líderes de grupo de relacionamento. Nós teremos em janeiro o lançamento daquilo que nós estamos chamando de EBD. Mas não é Escola Bíblica Dominical não, viu? Escola Bíblica Digital. Teremos a oferta de ensino formal para aquele que deseja conhecer mais a palavra de Deus para amar mais o Senhor. O Mais Bíblia vai oferecer isso de forma virtual para aqueles que são digitais e também alguma coisa para aqueles que não gostam da internet. Só para a gente fazer uma pesquisa aqui. Tem alguém que não gosta da internet, gente? Que não gosta de fazer cursos pela internet? Tem? Tem uma galera aí, né? Aqueles que são presenciais, que gostam do toque, né? Gosta do abraço, gosta de sentir o cheiro do irmão, gosta de tirar a dúvida com a pessoa, né? Teremos oferta também para eles. Mas a gente vai oferecer alguns cursos em 4 áreas aqui, que eu quero fazer o pré-lançamento para vocês. Em janeiro nós vamos ter o lançamento oficial aqui, tá? Mas a gente dividiu os cursos em
Teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. Mas veja, esse conhecimento aqui não é para encher sua cabeça, tá certo, gente? Esse conhecimento é para você se apropriar da palavra de Deus, para você amar mais o Senhor, para você servir mais e para você cuidar mais das pessoas. Para você pastorear o seu GR, as pessoas que você está cuidando. Olha aí o cardápio de curso, vou pedir para o pessoal colocar aí a próxima tela. Olha quanta coisa boa. Na área de Bíblia, introdução à teologia bíblica, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo. Já quero dizer que está saindo fresquinho aqui, o panorama do Antigo será lançado em janeiro. Já terminei as gravações, já está tudo pronto. O site vai ficar pronto em breve. E em janeiro nós vamos ter aqui na igreja o lançamento. Amém, gente? Que coisa boa. Aqueles que gostam de conhecer mais a palavra, inclusive nós vamos entrar em janeiro aí, nos grupos de leitura. Venha calhar. Você vai ler a Bíblia anualmente e vai conhecer o contexto histórico, os temas principais da Bíblia. Em suma, como o que eu estou chamando aqui hoje de ibecereanos, uma versão aí dos bereanos, né? Atos capítulo 17, verso 11. Aqueles que amavam a palavra de Deus e que desejavam viver o Evangelho de Jesus na sua íntegra, para que pudessem conhecer mais de Jesus, para viver mais a palavra de Deus. Quem está envolvido nesse projeto, gente? De conhecer mais a Bíblia em 2023. Amém? Ler a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Vamos aplaudir a Ele. Amém? Glória a Deus. Essa ação do Mais Bíblia é uma ação da Igreja Batista Central de Fortaleza, para aquele que reclamou lá atrás, né? A escola bíblica não tem mais, né, pastor Armando? Hein? Agora é uma nova versão, uma nova roupagem moderna, né? Para você conhecer mais a Bíblia e viver a Bíblia. Marca número 2, para a gente ir caminhando. Amor que produz a vida comunitária e devocional, verso 42. Vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo a oração, ou as orações. A comunhão que gera devoção. Estar junto com pessoas experimentando o amor de Deus. Amor não de palavras, mas amor de obras. Amor de palavras é abstração de sentimento, gente. Um blá, blá, blá infrutífero. O verdadeiro amor toma atitude, age, oferece um café de cortesia ao irmão, uma gentileza a quem o ofendeu, um copo d'água ao sedento, um abraço ao marido que chegou cansado. O marido chegou cansado, você não vai, mulher de Deus, encher ele com um bocado de coisa, viu? Tu já pagou o colégio, hein? Acabou a água, bebê. Você já pediu água? Hein? Você já buscou o menino no colégio? Você já buscou ele no futebol? Tudo isso faz parte, né? Mas primeiro ama e recebe. Primeiro ama e abraça. Oferece um copo d'água, gente. Ou a esposa que está abatida, está triste, o marido está percebendo. Chega perto, dá um abraço. Faz um cafuné. É bom demais, não é não? Teu filho está meio estranho, meio estressado. Chega perto para ouvir, para brincar um pouco. A gente não tem muito tempo para isso, né? É trabalho demais. Os pais aqui, de repente, dá para pensar se hoje ou essa semana você teve algum tempo para amar o seu filho e brincar com ele, falar da vida, jogar bola, longe da televisão, não é não? Coisa simples, expressão do amor. O nosso amor a Deus não é demonstrado simplesmente por nossas mãos levantadas no momento de louvor, balbuciando palavras cheias de significado, contudo, oriundas de um coração vazio. Palavras cheias, coração vazio.
Amar é obedecer a palavra de Deus acima de todas as coisas. Esse amor de Deus vaza na comunhão uns pelos outros. Por isso a igreja vivia partindo o pão de casa em casa. Gente, o maior remédio contra a solidão é fazer parte da igreja de Jesus. Se você está se sentindo solitário, você diz que não tem ninguém, as pessoas não se importam com você, é porque você ainda não entrou num grupo onde as pessoas vão conhecer o seu nome. Aqui pode ser que você entre e saia, ninguém conheça o seu nome. Mas eu desafio você a sair desse auditório hoje, ao final do batismo, dessa festa maravilhosa, e você diz assim: rapaz, eu preciso de um grupo de relacionamento, eu estou sem, eu não estou participando, eu estou perdendo essa bênção. Para que não aconteça comigo a triste desgraça da solidão descrita por João Gilberto na música A Valsa de Quem Não Tem Amor. Olha o que ele diz. Veja se você se identifica. Se você já teve algum pensamento desse numa noite, olha lá. Minhas noites são fatais, meus dias estão iguais. Minha imaginação destrói meu coração, de viver na ilusão, de um dia, quem sabe, amar alguém. Nessa imensa solidão, a minha confissão recorra tristemente. Cantarei sozinho, imerso em minha dor, a valsa de quem não tem amor. Os mais antigos aí conhecem essa música, né? Sim ou não? Antigo assim, né? Porque de coração e de jovialidade todo mundo é novo, não é não? Mas o fatalismo, o tédio, a síndrome do pensamento acelerado, a ilusão, a dor, estão presentes nesse relato de João Gilberto. Mas a cura para a solidão é viver num grupo de relacionamento, onde você pode ser autêntico, onde você pode chegar chorando e sair sorrindo, quem sabe. E você pode chegar sorrindo e, quem sabe, sair chorando, porque foi confrontado por Deus. E nesse sentido, é muito claro que a brasa não pode ficar fora do braseiro. O crente não pode ficar fora da comunhão, senão esfria. Aí a gente começa a reclamar que as coisas estão dando errado, gente. Nós estamos indo contra a palavra de Deus. Quanto tempo faz que você não vai para o GR, os irmãos que estão longe do GR aqui, né? Vixe, irmão, faz uns 3 domingos, ó. Uns 3 sábados, 3 sextas, quem sabe. E eu sempre estou com um compromisso aí. Sábado agora vai ser o aniversário. No próximo sábado, irmão, pode ser que eu tenha outro aniversário aí. Não bota meu nome na agenda não, viu? Eu vou confirmar na hora, não é? Ou então você deu seu nome e tal, eu vou. 10 minutos, 5 minutos antes, você bota a mensagem, ó. Pessoal, infelizmente eu não vou não, ó. Você baldeou a reunião. O povo contou contigo, ó. Comprou lanche até para você, você não estava sabendo. Aí você baldeou a reunião, você não foi, né? Nesse sentido, eu queria, caminhando já para o encerramento das minhas palavras, fazendo algumas interrogações a nós aqui acerca dessa segunda marca aqui. Comunhão que gera vida devocional. O que me impede de participar da vida comunitária no grande e no pequeno ajuntamento? Preguiça? Falta de compromisso? Decepção? Eu já participei de algum GR, irmão. Eu partilhei um negócio lá no grupo. Daqui a pouco virou motivo de oração de todo mundo, ó. Difícil, né? O grupo não tinha o pacto da segurança. O que a gente fala aqui, fica aqui. Mas não baseie-se a sua vida por uma decepção que você teve. Não faça isso. Baseie a sua vida a partir do que diz a palavra de Deus, que a comunhão pode gerar vida. Na igreja não há pessoas perfeitas, por isso vamos juntos andar na presença de Deus e sermos presentes na vida uns dos outros. Isso produz vida, significado, individuação, socialização saudável.
personalidades fortes em construção. Por isso eu te desafio a participar de um grupo de relacionamento. A marca número 3, milagres que geram temor, gente. Verso 43, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. E por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Os milagres que ali aconteciam era para dar testemunho do poder de Deus, do milagre de Deus. Mas eu gostaria de dizer que o maior milagre talvez não é a ressurreição de um morto, como aconteceu com Lázaro. Porque uma pessoa pode ressuscitar do corpo físico e a sua alma ser lançada longe de Deus, na eternidade. O maior milagre que Jesus pode fazer é transformar o caráter de um marido, que era um déspota, que era um violento, mas quando Jesus entra na vida dele, ele fica bem mansinho. Ele aprende a amar, ele aprende a ser cortês. Ele aprende que é importante cuidar da esposa. Ele aprende a abrir a porta para ela entrar. Olha aí. Jesus pode ou não pode? Já pensou que milagre? Marca número 3. Marca número 4, vamos caminhando. Unidade e fé que gera uma partilha. Verso 44, todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e as outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Era uma igreja que vivia a unidade da fé, e isso gerava a partilha, a comunhão. O que cada um tinha era de todos. Vamos viver isso em nossa igreja. Não vamos deixar que as pessoas passem pela nossa vida e a gente não as abençoe, a gente não compartilhe o que nós temos. Marca número 5, alegria e humildade oriundas do grande e do pequeno ajuntamento. Verso 46, todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Pense num lugar para você experimentar alegria, é a comunhão do povo de Deus. O pequeno ajuntamento, o grande ajuntamento, estar hoje aqui é maravilhoso. Mas pense numa coisa legal que é estar na semana com os irmãos. Tomar um café, bater um papo, falar da vida, falar da tristeza, falar da alegria. A experiência de você sair de si para entrar no outro. Que coisa, gente. Que maravilha. E nessa reunião um tem salmo, um tem cântico, um tem uma partilha, e assim a gente abençoa uns aos outros. E por fim, a marca número 6, louvor que gera influência e salvação. Verso 47. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvos. Louvar a Deus por tudo. O louvor no meio do povo de Deus aponta para a pedagogia da palavra cantada, desde o templo de Salomão e da organização dos turnos dos músicos em Davi, passando pela instituição das sinagogas. O povo de Deus é conclamado ao louvor universal, a viver não só aqui na grande congregação, abençoado por essa banda maravilhosa, mas que o louvor faça parte da sua vida, irmãos. Que a adoração, que a gratidão, o coração cheio, como diz o Salmo 117, louvamos a Deus por seu amor forte por nós e pela sua fidelidade que dura para sempre. Essa igreja adoradora, essa igreja que vivia a comunhão, a partilha, ela encontrou na sociedade da época a simpatia do povo. O Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Porque as pessoas não tinham paz na casa, viviam brigando, viviam em lutas, mas quando eles viam o crente, eles viam a comunhão daquele povo, eles queriam estar junto deles. Eu queria te convidar hoje aqui, encerrando as minhas palavras, a parar de reclamar da vida, parar de reclamar do governo. A sua expectativa de vida não pode estar em 1º de janeiro de 2023, gente. A expectativa de vida nossa precisa estar no amor de Jesus derramado em meu coração,
que me fez parte do corpo de Cristo, cujo corpo Ele estabeleceu na terra como um testemunho de vida, e Ele usa essa igreja para avançar, para crescer e dar testemunho desse amor, para que vidas possam ser curadas pelo amor de Deus. O amor que está na minha vida precisa vazar para a vida das outras pessoas. E aí nós vamos ter o que vamos ter daqui a pouco. Vidas salvas para a glória de Deus. Gostaria de terminar orando e nós vamos seguir ao batismo. Feche os seus olhos por um momento. O que Deus falou contigo, o que você vai fazer a respeito? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos agradecer o Teu nome, louvar Jesus e celebrar a Cristo por essa igreja maravilhosa, Senhor. Que oportunidade nós temos de nos desenvolver na fé, de crescer na fé, de experimentar a graça de Deus que vaza de nós na semana, nas nossas reuniões, naquilo que nós temos vivido na Tua presença. Levanta o Teu povo como uma comunidade adoradora, uma comunidade missionária, uma comunidade que empunha a palavra de Deus para viver na sua casa, na mesa, no quarto, na vida. E que isso possa gerar outras vidas, como nós vamos celebrar hoje aqui no batismo. A garrafa está na água, mas a garrafa não pode estar na água. Muito, Senhor, obrigado por hoje. Eu quero louvar o Teu nome por todas as coisas. E assim nós aplaudimos o nome de Jesus para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus.